Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos. Hoje nós vamos discutir o filme Scooby, lançado em 2020. A história começa com um vislumbre nostálgico da infância de Salsicha Rogers, um garoto solitário cujas dificuldades em fazer amigos na praia de Venice são interrompidas por um encontro providencial com um filhote de cachorro abandonado. Ao batizar o cão de Scooby-Doo, Salsicha sela um pacto de amizade que moldaria o resto de suas vidas. Logo conhecemos o restante da turma, Fred Jones, Daphne Blake e Velma Dinkley, cujas mentes brilhantes e desejo de resolver mistérios os transformam no famoso grupo Mistério S.A. É fascinante notar como o filme homenageia a criação de Joe Ruby e Ken Spears, que na década de 60 apostaram em um formato inovador de animação de suspense, misturando humor com o gênero de terror para o público infanto-juvenil. O conflito central da trama surge quando a dinâmica do grupo é ameaçada por investidores, especificamente Simon Cowell, que questiona a utilidade de Salsicha e Scooby para uma equipe. Sentindo-se subestimados, os dois amigos decidem se afastar, mas acabam sendo atraídos para uma conspiração cósmica que envolve o lendário Dick Vigarista e seu fiel escudeiro Muttley. O vilão, conhecido por suas participações em Corrida Maluca, busca reunir as três caveiras de Cérbero para abrir um portal ao submundo e alcançar a imortalidade, um plano que carrega um tom quase mitológico, elevando as apostas para além dos habituais fantasmas de lençol que a turma costumava desmascarar. Enquanto Salsicha e Scooby são resgatados pela nave do Falcão Azul, um herói clássico da Hanna-Barbera, os outros três membros do grupo se lançam em uma caçada frenética para encontrar seus amigos perdidos. O que torna essa jornada interessante é o foco na evolução dos personagens. Fred, sempre o líder pragmático, precisa aprender a confiar na intuição de Daphne e na lógica analítica de Velma para seguir as pistas deixadas pelo vilão. Vemos aqui uma metáfora sobre a maturidade e a importância da lealdade, reforçando que, apesar de todo o avanço tecnológico e das referências modernas que o filme traz, o coração da franquia continua sendo o laço inabalável entre os amigos. A narrativa atinge seu ápice em uma sequência épica, onde o destino do mundo repousa sobre a coragem de um cão medroso e seu dono, que apesar de todas as inseguranças, demonstram um heroísmo genuíno. O filme não apenas revisita os elementos icônicos do desenho original, como a famosa van máquina de mistério e as frases marcantes, mas também estabelece um legado para as novas gerações. Ao final, a resolução do mistério serve como uma lição sobre como superar traumas passados e enfrentar o desconhecido, provando que, mesmo diante de ameaças sobrenaturais, o verdadeiro superpoder do Mistério S sempre foi a amizade autêntica que começou há muito tempo, sob o sol da Califórnia. A conexão entre Salsicha e Scooby vai muito além de uma simples amizade canina, sendo o alicerce emocional que sustenta toda a narrativa, especialmente quando eles se veem envolvidos em algo muito maior do que as habituais assombrações de parque de diversões. É emocionante observar como o roteiro explora o medo como um sentimento humano compartilhado, transformando a covardia característica da dupla em uma vulnerabilidade que os torna mais heróicos do que qualquer vigilante mascarado. Quando eles se juntam ao Falcão Azul e seu robô Dinamite, percebemos que o filme não quer apenas reviver a nostalgia da Hanna-Barbera, mas sim expandir esse universo para um patamar quase cinematográfico de grandiosidade, sem perder a essência do humor pastelão que definiu as carreiras de Ruby e Spears. Dick Vigarista, por sua vez, traz uma camada de melancolia surpreendente para um antagonista. Sua motivação não é apenas o caos pelo caos, mas um desejo profundo de reencontrar Muttley, o que confere ao vilão uma motivação genuína, quase trágica, dentro de um plano megalomaníaco. Ele representa o outro lado da moeda da amizade de Scooby e Salsicha, mostrando que o destino de alguém é moldado pelo que se escolhe proteger, ou, no caso dele, pelo que se perdeu. Essa dualidade enriquece o filme, fazendo com que o espectador não apenas tema o vilão, mas também compreenda a raiz de sua frustração. Enquanto isso, a busca de Fred, Daphne e Velma
adiciona um ritmo de aventura frenética que mantém a adrenalina em alta. É gratificante ver como o filme trata a inteligência de Velma não como algo isolado, mas como uma peça fundamental, que quando combinada com o otimismo de Daphne e a liderança de Fred, cria uma força imparável. Eles deixam de ser apenas investigadores de casos locais para se tornarem protetores do tecido da realidade. A evolução deles enquanto grupo, superando o desentendimento inicial e as críticas externas, espelha o crescimento que qualquer amizade de longa data enfrenta ao longo dos anos. No momento decisivo, quando a porta do submundo está prestes a se abrir, a história deixa claro que não são as engenhocas ou os heróis clássicos que salvam o dia, mas sim o sacrifício pessoal e a crença cega no outro. Scooby-Doo, com seu coração enorme e estômago sensível, acaba sendo o catalisador que une os mundos. Ao final da jornada, o que permanece na memória não são apenas as luzes, os portais mágicos ou os robôs futuristas, mas a imagem da máquina de mistério seguindo em frente, com seus passageiros transformados pela experiência. É uma celebração do legado de uma marca que, desde a sua criação, entendeu que o mistério é apenas o cenário, enquanto o verdadeiro show acontece no afeto daqueles que decidem enfrentar os fantasmas, sejam eles reais ou imaginários, lado a lado. A essência dessa jornada repousa sobre a ideia de que, mesmo quando o mundo parece prestes a desmoronar sob o peso de ameaças cósmicas, o que realmente importa é a mão, ou a pata, que seguramos durante a tempestade. A relação entre Salsicha e Scooby é elevada a um patamar quase espiritual, onde a lealdade incondicional transcende a simples necessidade de companhia. Eles são seres movidos pelo estômago e pelo coração, e é justamente essa simplicidade que serve de contraponto para o cinismo tecnológico do mundo moderno. Ao ver Scooby em meio a deuses gregos e perigos interdimensionais, sentimos a mesma empatia que sentimos ao vê-lo fugindo de um fantasma de lençol em um corredor escuro. O medo é o mesmo, mas a coragem é desta vez monumental. O Falcão Azul, na figura de um sucessor que luta para honrar o nome de seu pai, traz uma camada de drama pessoal que ressoa profundamente com os personagens principais. Ele não é o herói infalível que a infância de muitos fãs idealizou, mas alguém tentando encontrar seu lugar sob uma sombra gigantesca, assim como Fred, Daphne e Velma tentam definir quem são fora do rótulo de detetives adolescentes. Essa vulnerabilidade compartilhada entre o Falcão e o Mistério S cria um vínculo humano raro em animações desse porte. O robô Dynamite, com seu otimismo incessante e falhas mecânicas, adiciona um alívio cômico que mantém os pés do espectador no chão, garantindo que, por mais grandiosa que a aventura se torne, o humor pastelão permaneça como a alma da produção. Dick Vigarista, por outro lado, termina sua jornada como um espelho distorcido do que Scooby e Salsicha representam. Sua busca desesperada por Muttley humaniza um vilão que, durante décadas, foi reduzido a um trapaceiro de desenhos animados. Existe uma tristeza latente em suas ações que quase nos faz esquecer a gravidade de suas intenções. Ele é a prova de que a falta de um laço verdadeiro pode corromper até a mente mais brilhante, transformando o desejo de vitória em uma obsessão destrutiva. Enquanto a turma do Mistério S cresce através da união, o vilão definha na solidão de sua própria vingança. Quando a máquina de mistério finalmente corta o horizonte, o encerramento não parece apenas o fim de um filme, mas uma promessa renovada. A química entre os 5 integrantes nunca pareceu tão necessária quanto neste momento de transição. Vemos que, apesar das mudanças estéticas e do ritmo frenético imposto pela direção de Tony Cervone, a essência criada por Ruby e Spears permanece intacta. Eles nos recordam que, enquanto houver um mistério para ser resolvido, ou um monstro para ser desmascarado, o grupo estará lá. Não apenas pela aventura em si, mas porque eles descobriram, ao longo de décadas de estrada e lanches compartilhados, que o maior mistério de todos não é quem se esconde por trás da máscara, mas sim como é possível que 5 amigos, tão diferentes entre si, consigam enfrentar a imensidão do universo sem nunca perderem a capacidade de rir de si mesmos. É uma lição de empatia, um brinde à nostalgia e um convite para nunca deixarmos nossa criança interior morrer,
não importa o quão assustador o mundo lá fora tente parecer. O que torna esse desfecho tão pungente é a percepção de que a maturidade não é sobre perder as características que nos definem, mas sobre aprender a integrá-las em um mundo que exige cada vez mais seriedade. Fred, com seu otimismo quase ingênuo, Daphne, com sua busca incessante por propósito, e Velma, que precisa aceitar que nem todas as respostas estão nos livros, completam uma tapeçaria emocional que valida a existência do grupo. Eles deixam de ser apenas investigadores para se tornarem uma família escolhida, forjada não pelo sangue, mas por horas de estrada e pelo medo compartilhado que, curiosamente, foi o que sempre os manteve vivos. Há uma doçura peculiar na forma como o filme lida com a tecnologia de Dinamite, o robô, frente à simplicidade orgânica de Scooby. Enquanto o robô funciona através de circuitos e protocolos, Scooby funciona através do instinto e do afeto puro. Essa dicotomia é um reflexo do próprio cinema de animação contemporâneo, que muitas vezes se perde em texturas digitais perfeitas, mas esquece que o brilho nos olhos de um personagem, seja ele desenhado à mão ou gerado por computação, depende inteiramente da alma que lhe é conferida por quem escreve. O roteiro se esforça para que cada piada, cada susto e cada momento de silêncio compartilhado entre Salsicha e seu melhor amigo soe autêntico, como se estivéssemos acompanhando velhos conhecidos em um capítulo novo de suas vidas, e não apenas personagens de uma marca licenciada. Dick Vigarista, em seu momento final de derrota, não é punido pela sua inteligência, mas pela sua incapacidade de enxergar o valor na lealdade alheia. Sua obsessão por Muttley é, ironicamente, a única coisa que o mantém ligado à humanidade, mesmo que ele tente suprimir essa fragilidade com planos de grandeza. Ele serve como um lembrete sombrio de que a ambição, quando desprovida de conexão real com o outro, é um poço sem fundo de amargura. Por outro lado, a turma da Máquina de Mistério nos ensina o oposto. O sucesso não está em capturar o vilão, mas em garantir que quando a poeira baixar e a máscara cair, todos estejam ao seu lado. Ao observarmos a Máquina de Mistério percorrendo as estradas ao som de uma trilha que ecoa os temas clássicos de décadas passadas, sentimos que a jornada nunca termina. O filme de 2020 não pretende ser uma conclusão, mas uma reafirmação de que o Mistério S é um organismo vivo que se adapta, cresce e, acima de tudo, persiste. É uma ode ao companheirismo que atravessa gerações, um convite silencioso para olharmos ao nosso lado e valorizarmos quem nos ajuda a atravessar os corredores sombrios da vida. E no fim das contas, a mensagem é simples, mas poderosa. O mundo pode ser vasto e intimidador, mas enquanto tivermos uma refeição, uma piada e uma amizade verdadeira, nenhum monstro, real ou inventado, será capaz de apagar a luz que carregamos conosco. A jornada do Mistério S transcende a tela ao tocar em algo que todos nós buscamos em algum momento da vida. A validação de que o nosso grupo, por mais excêntrico que seja, é o nosso porto seguro. O filme utiliza o cenário de uma conspiração global para testar a estrutura desse grupo, provando que a amizade não é um estado estático, mas um esforço ativo. Quando a ameaça de Cérbero se torna iminente, percebemos que o heroísmo do grupo não reside em superpoderes, mas na aceitação plena das falhas individuais. A ansiedade de Salsicha, que antes era vista apenas como um traço cômico, é aqui retratada como a sua barreira para o mundo, uma barreira que ele só é capaz de derrubar quando percebe que a sua ausência dói em seus amigos, tanto quanto a deles dói nele. Existe uma beleza quase melancólica em ver o Falcão Azul lutando sob a pressão do legado de seu antecessor, um reflexo do que muitos criadores sentem ao tentar honrar o legado de gigantes como Ruby e Spears. Ele representa a incerteza da transição, o medo de não ser o suficiente, algo que Fred, Daphne e Velma também enfrentam ao tentar forjar seu caminho em um mundo que, por vezes, os vê apenas como solucionadores de enigmas baratos. Esta camada de profundidade humaniza os heróis e os coloca ao lado do espectador. O filme deixa de ser uma caçada a vilões e se transforma em uma exploração sobre o preço da identidade. É um lembrete de que todos estamos, de alguma forma, tentando resolver nossos próprios mistérios internos,
carregando nossas bagagens invisíveis enquanto tentamos manter a máquina de mistério na estrada. Ao desvendar o complexo de Dick Vigarista, o filme também nos convida a olhar para o outro lado da história. O vilão, em sua busca desesperada, torna-se um espelho trágico das escolhas que fazemos. Se o Mistério S é a representação do que acontece quando a vulnerabilidade é compartilhada, Vigarista é a demonstração do que ocorre quando a dor é isolada e transformada em combustível para a vingança. A sua obsessão por Muttley não é apenas um desejo de posse, mas uma tentativa de preencher um vazio que ele mesmo criou ao fechar as portas para qualquer tipo de conexão genuína. Esse contraste é o coração pulsante do filme, elevando-o de uma simples animação para um estudo sobre o poder curativo do afeto. Por fim, quando as luzes da cena se apagam e a van desaparece na estrada, o que fica é a certeza de que a aventura não se encerrou, ela apenas mudou de forma. O legado da franquia é mantido não apenas pela tecnologia de ponta ou pelas referências nostálgicas, mas pela persistência do espírito de união. O filme nos deixa com a lição de que não importa quão grande seja o monstro, quão profunda seja a escuridão do submundo, ou quão assustador seja o desconhecido, tudo se torna suportável quando temos alguém para dividir um lanche e compartilhar uma risada. O Mistério S continua sendo, após todos esses anos, a personificação da ideia de que o laço que nos une é sempre mais forte do que qualquer fantasma que tente nos assombrar, mantendo acesa a chama da esperança e da amizade em um mundo que, por vezes, parece ter esquecido o valor de ambos. A persistência dessa amizade, que sobreviveu a tantas décadas de mudanças culturais e evoluções tecnológicas, ganha um contorno quase poético ao encerrarmos nossa análise sobre essa obra. É curioso notar como a dinâmica de Salsicha e Scooby evoluiu para algo que toca o espectador em um nível mais íntimo. Aquele garoto solitário da praia de Venice cresceu, e embora o mundo ao seu redor tenha se tornado frenético e hiperconectado, a sua conexão com o cão permaneceu sendo um refúgio analógico, um porto seguro onde o tempo parece não ter o mesmo peso. O roteiro é muito feliz ao tratar essa ligação não como algo dado, mas como uma escolha constante que eles fazem, dia após dia, para enfrentar o desconhecido. A entrada de personagens como o Falcão Azul e o Pequeno Dinamite não serve apenas para expandir o panteão da Hanna-Barbera, mas para contrastar diferentes formas de heroísmo. O Falcão é o peso das expectativas, o filho que tenta honrar um brasão, enquanto a turma da Mistério S é a representação da escolha voluntária de estar junto. Essa diferença de motivações cria um ambiente rico em nuances. Vemos um Fred que, pela primeira vez, precisa deixar o volante e a liderança autocrática de lado para permitir que a intuição de Daphne e a genialidade de Velma guiem o caminho. Esse movimento de desconstrução é um dos pontos mais altos do filme, pois humaniza os ícones que crescemos, vendo resolver mistérios como se fossem apenas peças de um tabuleiro. O vilão Dick Vigarista, em sua busca trágica, funciona como uma sombra necessária para que possamos entender o valor da luz que os protagonistas emanam. É quase doloroso ver a sua solidão, uma solidão que ele tenta preencher com planos megalomaníacos, quando o que ele realmente busca é o retorno daquele que foi o seu único parceiro de aventuras. O filme, de forma sutil, nos ensina que a vitória sem alguém com quem dividir a celebração é, na verdade, a maior das derrotas. Essa lição paira sobre toda a narrativa e faz com que, ao final da jornada, a nossa atenção não esteja nas caveiras de Cérbero ou nos portais abertos para o submundo, mas sim no brilho nos olhos daquela turma quando eles finalmente se reúnem. A máquina de mistério, ao atravessar as estradas, torna-se mais do que um veículo. Ela é o símbolo de uma jornada contínua, onde o destino importa muito menos do que as conversas travadas dentro daquela caixa metálica colorida. O filme nos convida, quase como um pacto silencioso, a reconhecer que, mesmo diante das incertezas da vida adulta e dos monstros que encontramos ao longo do caminho, a nossa verdadeira força reside naqueles que escolhemos chamar de família. É uma obra que não apenas celebra o passado, mas planta uma semente de esperança para o futuro, garantindo que a essência do afeto, da lealdade e do humor continue sendo a nossa bússola, não importando quão escuro o corredor pareça ser
ou quantos fantasmas tentem nos assustar. A profundidade emocional com que Scooby e Salsicha são retratados nesta nova fase da franquia sugere que o tempo apenas fortaleceu a cumplicidade entre ambos. Eles não são mais apenas os coadjuvantes que fogem de perigos cômicos, mas sim o coração pulsante de uma jornada que, no fundo, fala sobre o medo da perda. Quando a trama nos mostra o momento em que se conheceram na praia, a escolha das cores quentes e a sensação de isolamento do jovem Salsicha criam um contraste necessário com a grandiosidade fria das tecnologias que os cercam no presente. É quase como se o filme nos dissesse que, independentemente da escala épica das batalhas contra divindades gregas, a única coisa que realmente mantém um personagem ancorado na realidade é o laço incondicional de lealdade que ele construiu em sua infância. A evolução de Fred, Daphne e Velma, enquanto indivíduos que, fora do contexto de resolver mistérios, também precisam lidar com suas próprias sombras, é um dos aspectos mais humanos da produção. Velma, por exemplo, muitas vezes criticada por sua racionalidade inflexível, é forçada a reconhecer que nem todos os dilemas do mundo podem ser explicados por equações ou evidências físicas. Esse crescimento pessoal os retira da posição de estereótipos da animação dos anos 60 e os coloca como figuras complexas. A dor de não serem aceitos como equipe, ou o sentimento de estarem sendo deixados para trás pelos investidores, reflete uma realidade muito comum nos dias atuais, onde o valor de um indivíduo é constantemente colocado à prova por métricas frias, ignorando o impacto emocional de seu trabalho e sua existência. Dick Vigarista, em sua busca desesperada pelo reencontro com Muttley, funciona quase como uma peça shakespeariana de tragédia. É fascinante observar como o filme trata o seu vilanismo, não como algo inerente à sua alma, mas como uma consequência de sua solidão acumulada. Encontra força na coletividade. O vilão encontra a sua queda na isolação absoluta. Existe uma melancolia genuína ao vermos o que ele está disposto a sacrificar pelo seu cão, revelando que a linha entre o vilão e o herói é muitas vezes definida apenas pelo que se escolhe priorizar. Ele nos lembra que, sem conexão humana ou animal, até os planos mais brilhantes tornam-se mecanismos de destruição que apenas reforçam o vazio interno. Ao final, a sensação de que a máquina de mistério é um organismo vivo, que respira e evolui com seus passageiros, é o que garante que a franquia permaneça relevante. Não se trata de uma simples reciclagem nostálgica, mas de uma reinterpretação que honra o trabalho de Joe Ruby e Ken Spears ao adicionar uma camada de vulnerabilidade que os desenhistas originais talvez só pudessem ter sonhado em explorar naquelas tardes de produção frenética. O filme é uma celebração de que a verdadeira aventura não acontece quando encontramos a prova definitiva do sobrenatural, mas sim quando, ao lado de nossos amigos, percebemos que o mundo, com todos os seus monstros e mistérios, é um lugar muito menos assustador quando estamos acompanhados. A luz que emana da van ao seguir pela estrada é um convite constante para que continuemos a buscar nossa própria turma, nossos próprios laços e a nossa própria maneira de enfrentar os fantasmas, sejam eles de lençol ou de nossa própria imaginação. A essência do que torna essa jornada memorável reside na capacidade da história de equilibrar o espetáculo grandioso com o silêncio necessário para a introspecção. Quando o grupo se vê diante de um portal interdimensional, o que vemos não é apenas o medo do desconhecido, mas o medo de perder a identidade que construíram juntos. Fred, muitas vezes focado na organização e no comando da máquina de mistério, descobre que sua verdadeira força não reside na posse da van ou na liderança rígida, mas na flexibilidade de entender que cada membro do grupo é uma peça vital de um mecanismo que, se desmontado, perde sua função. É um momento de vulnerabilidade que ressoa com qualquer pessoa que já sentiu o peso das expectativas alheias sobre suas próprias escolhas profissionais ou pessoais. Daphne e Velma, por sua vez, representam a transição entre a intuição sensível e a análise lógica, mostrando que o sucesso não advém de uma única forma de pensamento, mas da convergência de ambas. A maneira como a narrativa coloca Velma frente a situações que a lógica não consegue explicar é uma metáfora poderosa para o amadurecimento. Ela, que sempre buscou segurança nos dados e nas evidências, aprende que o coração, muitas vezes,
é a única bússola capaz de navegar por águas desconhecidas. É um desenvolvimento de personagem que eleva a franquia de um simples desenho animado para uma reflexão sobre a própria condição humana, onde a tecnologia e a magia se encontram, mas são, no fim, superadas pela vontade de proteger aqueles que amamos. O papel do Falcão Azul e do robô Dinamite serve como o contraponto necessário para reforçar a temática da herança. O Falcão não é apenas um herói em busca de redenção, mas alguém carregando o peso de uma máscara que foi desenhada por outra pessoa. Essa luta interna é espelhada nas inseguranças da própria turma do Mistério S, que por vezes se pergunta se ainda há lugar para eles em um mundo que prefere o brilho do marketing à simplicidade de resolver problemas reais. Contudo, ao lado de Dynamite, cuja inocência mecânica nos lembra que até as máquinas podem ter alma, eles percebem que o legado não é algo que se herda, mas algo que se reconstrói diariamente através de pequenas ações de coragem e lealdade. Por fim, o que nos resta conforme as luzes do filme se apagam é a certeza de que a máquina de mistério não é apenas um transporte, mas o símbolo de uma conexão que desafia o tempo. O confronto final entre a obsessão de Dick Vigarista e a lealdade inabalável de Scooby e Salsicha sintetiza o grande ensinamento desta jornada. O mundo pode ser vasto, intimidante e repleto de monstros, mas o verdadeiro horror não é o que está atrás da máscara, é a solidão que decorre da falta de laços verdadeiros. Quando a turma segue viagem, eles não estão apenas fugindo de mais um fantasma, estão caminhando em direção a um futuro onde o afeto é a ferramenta mais poderosa de todas. A lição permanece clara para quem assiste, seja criança ou adulto. Enquanto tivermos alguém para dividir o peso do mundo, qualquer mistério é, na verdade, apenas uma oportunidade de reafirmar a nossa própria humanidade. O desenrolar dessa narrativa nos leva a uma reflexão profunda sobre o conceito de legado e a forma como o tempo molda as nossas percepções sobre quem somos. A jornada de Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo não se resume apenas a desmascarar vilões em cenários de terror, mas sim em como eles aprenderam a navegar pelas correntes da incerteza que a vida adulta impõe. Existe uma melancolia muito bem construída no fato de que, embora o mundo tenha se tornado mais conectado, os personagens se sentem, por vezes, mais isolados em suas próprias trajetórias, como se a essência do grupo estivesse sendo constantemente desafiada pela necessidade de se adaptar a novos paradigmas. Daphne Blake, por exemplo, surge como um pilar de resiliência, provando que sua intuição vai muito além de um simples palpite. Ela é a cola que mantém os ideais da turma vivos, quando a lógica fria de Velma se mostra insuficiente para lidar com os traumas do coração. Ao vermos essa evolução, percebemos que o filme respeita a inteligência do espectador, tratando a trajetória de cada membro não como uma sucessão de eventos fortuitos, mas como um arco de crescimento. Fred, por sua vez, ao abandonar o desejo de controlar cada detalhe da investigação, abraça a vulnerabilidade, transformando sua liderança em um espaço onde cada voz tem o mesmo peso. É essa disposição para mudar que torna a máquina de mistério um símbolo de progresso, e não apenas de nostalgia. A relação antagônica com Dick Vigarista atinge um nível quase trágico quando entendemos que o seu desejo de imortalidade não é apenas sobre poder, mas sobre uma tentativa desesperada de preencher um vazio deixado por Muttley. O vilão é, em muitos aspectos, um reflexo do que acontece quando o orgulho e a busca pela autossuficiência eclipsam a necessidade básica de pertencer. Se fortalece através da vulnerabilidade compartilhada, Vigarista definha em sua própria ambição. Ele é o lembrete necessário de que, sem afeto e sem a disposição de confiar em alguém, o sucesso é uma vitória oca, desprovida de qualquer brilho real. Ao chegarmos aos momentos finais da história, quando o horizonte é preenchido pela silhueta icônica da van, sentimos que a verdadeira resolução de qualquer mistério não acontece no momento em que a máscara cai, mas sim no instante em que os 5 amigos percebem que o perigo foi superado, não por suas habilidades individuais, mas pela harmonia de seus laços. O filme, ao encerrar esse capítulo, nos deixa com uma lição silenciosa, mas poderosa, de que a amizade é uma forma de resistência. Em um mundo que tenta nos convencer
de que a competição e o individualismo são os únicos caminhos, a turma da Mistério S reafirma que o ato mais revolucionário que podemos realizar é simplesmente permanecer ao lado de quem amamos, rindo das nossas inseguranças e enfrentando os monstros, por mais grandiosos que eles pareçam ser. Um mistério de cada vez. A persistência do Mistério S, através das décadas, não é apenas um feito de longevidade, mas um testemunho da capacidade humana de encontrar conforto no coletivo. Ao observarmos como o filme trata a transição da infância para a responsabilidade da vida adulta, percebemos que o medo, anteriormente personificado por fantasmas de lençol, transmuta-se para algo muito mais real e difuso: o medo da irrelevância. Quando os investidores questionam o valor da turma, o roteiro toca em uma ferida aberta de muitos adultos que sentem que seus talentos não são mais reconhecidos em um mundo movido por algoritmos e engajamento frio. A resposta que o grupo dá, mantendo-se fiel à sua essência, mesmo diante da pressão para mudar, é um lembrete poderoso de que nossa identidade não deve ser ditada pelo mercado, mas pelos laços que nutrimos ao longo do caminho. A presença do Falcão Azul, embora carregue a nostalgia dos heróis clássicos, funciona como um espelho da fragilidade inerente ao poder. Ele tenta ser a imagem de perfeição que seu pai projetou, mas descobre que, sob a máscara, reside um ser humano tão inseguro e carente de aprovação quanto qualquer um de nós. Essa humanização do herói é o que permite que ele se conecte genuinamente com Scooby e Salsicha. Há uma doçura peculiar no robô Dinamite, que apesar de sua estrutura metálica, parece entender melhor as nuances da amizade do que muitos dos humanos ao seu redor. Ele é a ponte entre a tradição dos desenhos animados de 60 e a necessidade de modernidade, mostrando que, independentemente da tecnologia, o que sustenta a narrativa é a empatia. Dick Vigarista permanece, até o último segundo, como a encarnação do que perdemos quando priorizamos a glória individual. Sua busca pelas caveiras de Cérbero é, em última análise, um grito de socorro de alguém que se perdeu em suas próprias sombras. A cada derrota, ele parece menos um vilão astuto e mais um prisioneiro de sua própria obsessão por Muttley, revelando que a maior tragédia não é a morte ou o fracasso, mas o isolamento voluntário. Enquanto ele se corrói por dentro na tentativa de reescrever o destino, o grupo segue adiante, compreendendo que a vida é uma sequência de eventos imprevistos, onde o erro não é uma falha, mas uma oportunidade de fortalecer a união. Ao final dessa jornada, o que permanece na memória não são as luzes ofuscantes ou o combate épico contra o submundo, mas a imagem simples da máquina de mistério percorrendo uma estrada sem fim sob o céu aberto. Essa van é o símbolo máximo de que, enquanto houver alguém para compartilhar uma piada, um lanche e o peso de enfrentar o desconhecido, nenhum monstro será grande o suficiente para apagar a luz da nossa trajetória. É uma celebração do afeto que atravessa gerações e nos convida a, mesmo quando o mundo parece prestes a desmoronar em conspirações cósmicas, apenas parar, respirar e valorizar quem está ao nosso lado. A conclusão é uma reafirmação de que o verdadeiro superpoder não está na resolução de mistérios, mas na disposição inabalável de não enfrentar a escuridão sozinho. O desfecho dessa trajetória nos convida a uma pausa necessária para compreender o peso do que foi vivido, não apenas pelos personagens, mas por nós, espectadores. A jornada que começou com a simples amizade entre um garoto de Venice e seu cão, e que se expandiu até o confronto com divindades da mitologia clássica, revela que a grandiosidade da narrativa não reside na escala da ameaça, mas na resiliência do afeto. Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo terminaram o filme como indivíduos transformados, não por terem derrotado um vilão, mas por terem aprendido a validar a existência um do outro num mundo que, com frequência, tenta reduzir o valor humano a meras estatísticas de utilidade. A maneira como o filme trata a tecnologia, personificada pelo robô Dinamite, em contraste com a organicidade de Scooby, é uma lição sobre o que realmente importa na nossa própria era. Enquanto os algoritmos e a automação tentam prever comportamentos e otimizar resultados, a dupla Salsicha e Scooby nos lembra que a vida acontece nas brechas, nos sustos compartilhados
e principalmente no afeto despretensioso que não precisa de circuitos para existir. Existe uma humanidade palpável na falibilidade desses personagens, algo que Joe Ruby e Kenny Spears certamente celebrariam, ao verem que o espírito do seu Mistério S sobreviveu à transição para a era digital sem perder a ternura que os definiu lá atrás. O arco de Dick Vigarista, em seus últimos momentos, deixa uma lição amarga, porém necessária. A de que o vazio do ego é insaciável. Sua busca pela imortalidade e a tentativa obsessiva de reencontrar Muttley servem como o espelho escuro, onde vemos o reflexo de tudo o que o grupo decidiu não seguir. Ele representa o isolamento daqueles que escolhem o poder em vez da companhia, a glória em vez do afeto, e a vingança em vez do perdão. Ao vê-lo finalmente derrotado, não sentimos apenas o alívio pelo triunfo do bem, mas uma pontada de pena, compreendendo que a sua verdadeira punição foi nunca ter entendido que, para ser completo, é preciso permitir que o outro faça parte da nossa história. Quando a máquina de mistério corta a estrada em direção ao pôr do sol, a sensação é de que nada mudou, mas tudo foi transformado. Eles continuam sendo os mesmos jovens de sempre, mas agora carregam o peso e a glória de terem sobrevivido ao impossível. O filme não tenta esconder que a vida, assim como o mistério, é um terreno traiçoeiro, mas nos oferece a certeza de que a companhia certa torna qualquer medo suportável. É um brinde à persistência do amor e da lealdade, um convite para que, mesmo diante dos portais mais sombrios que a vida abrir, não esqueçamos de rir, de compartilhar um lanche e, acima de tudo, de manter a mão de quem caminha ao nosso lado bem firme. Prova que o maior mistério de todos nunca foi o culpado, mas sim a capacidade que 5 amigos têm de, contra todas as probabilidades, continuarem juntos. O que torna a jornada do Mistério S tão profundamente humana é a admissão de que, mesmo sendo heróis, eles são, antes de tudo, vulneráveis. A cena em que Fred, Daphne e Velma se sentem obsoletos frente à grandiosidade do Falcão Azul e seu arsenal tecnologicamente superior não é apenas um conflito de roteiro. É um espelhamento da ansiedade contemporânea de sermos substituíveis. Eles que sempre se definiram pelo fazer, pela investigação, pela armadilha, pelo desmascaramento, precisam confrontar a ideia de que seu valor reside no ser. A inteligência aguçada de Velma, que tantas vezes funcionou como um escudo contra o medo do sobrenatural, aqui se torna uma ferramenta de autoconhecimento, permitindo que ela admita que a ciência não pode explicar a lealdade incondicional de um cachorro por seu dono. A figura de Dick Vigarista, sob a ótica da perda, transforma o antagonismo em uma lição amarga sobre o apego. Ao buscarmos compreender sua obsessão por Muttley, não estamos validando suas maldades, mas reconhecendo a raiz de sua queda. A incapacidade de aceitar que o amor não se controla, apenas se cultiva. Enquanto o vilão tenta dobrar a realidade do multiverso para recuperar o que perdeu através da força e da manipulação, Scooby e Salsicha demonstram, através de sua fome insaciável e de seus passos incertos, que o que eles têm não pode ser forçado ou comprado. Eles não buscam o controle do universo, apenas um lanche compartilhado e a segurança de um abraço após o perigo. É uma vitória silenciosa da simplicidade sobre o grandioso. Há uma doçura peculiar na forma como o filme lida com a tecnologia de Dynamite, o robô, frente à essência orgânica de Scooby. Enquanto o robô funciona através de circuitos, protocolos e cálculos de eficiência, Scooby funciona através do instinto, da empatia e do afeto puro. Essa dicotomia é um reflexo do próprio cinema contemporâneo, que muitas vezes se perde em texturas digitais perfeitas, esquecendo que o brilho nos olhos de um personagem, seja ele traço ou bit, depende inteiramente da alma que lhe é conferida por quem escreve. A viagem continua, não porque haja mais mistérios a resolver, mas porque há mais vidas a compartilhar, transformando cada estrada poeirenta em um monumento à amizade. A persistência dessa jornada não repousa na perfeição dos heróis, mas na sua aceitação da imperfeição alheia. Há uma cena, quase silenciosa, onde Salsicha olha para a máquina de mistério, e por um breve instante vemos não o eterno fugitivo dos sustos, mas um homem que compreende o peso do tempo.
O veículo, com sua pintura desbotada e aquele cheiro nostálgico de lanches e carpetes velhos, deixa de ser um mero meio de transporte para se tornar um confessionário sobre rodas. Ali, dentro daquela van, as inseguranças de Velma sobre sua relevância intelectual e a necessidade de Daphne de provar seu valor para além de sua estética encontram um porto seguro. Eles não estão apenas resolvendo mistérios, eles estão, meticulosamente, costurando os retalhos de suas próprias personalidades que o mundo insiste em tentar separar. Dinamite, o robô, introduz uma nota de melancolia tecnológica que ressoa profundamente. Ele é a representação do esforço inútil de ser perfeito em um mundo caótico. Enquanto ele processa dados e calcula probabilidades de sobrevivência com uma frieza de silício, Scooby, com seus olhos expressivos e sua capacidade intuitiva de ler o coração de Salsicha, oferece uma alternativa: o instinto. O choque entre esses dois mundos, o sintético e o orgânico, sublinha a mensagem central da obra. A eficiência técnica nunca poderá substituir o calor de um afeto incondicional. A amizade entre Scooby e Salsicha não é otimizável. Ela é, em sua essência, um erro estatístico belíssimo que desafia qualquer lógica de sistema. Dick Vigarista, em seu exílio emocional, é o lembrete sombrio do que ocorre quando a inteligência se descola do propósito. Sua busca pelas relíquias de Cérbero é, na verdade, um esforço infrutífero para recuperar um passado onde ele tinha algo, ou alguém, que lhe conferia humanidade. Ao vê-lo observar a turma do Mistério S através das lentes de sua própria amargura, percebemos que o seu maior vilanismo não é a destruição, mas a recusa em aceitar a vulnerabilidade como parte da vida. Ele é o espelho que nos obriga a perguntar: o que estamos dispostos a perder na nossa busca por controle e poder? Quando a narrativa finalmente se encaminha para o seu fechamento, não sentimos o vazio de um fim, mas a plenitude de um ciclo renovado. O horizonte, banhado por uma luz que parece saudar o legado de Ruby Spears, nos mostra que a máquina de mistério nunca foi feita para estacionar. Ela foi feita para vagar, para buscar o desconhecido e para nos provar que, não importa o tamanho da ameaça cósmica, um grupo de 5 amigos, armados apenas com sua lealdade, um pouco de humor pastelão e uma dose generosa de empatia, é o suficiente para manter o medo sob controle. A viagem continua, não porque o mal desapareceu, mas porque o bem descobriu que, enquanto estivermos acompanhados, o mundo não é um poço de trevas, mas uma estrada infinita, repleta de mistérios que, embora assustadores, tornam-se, ao fim de cada dia, apenas mais uma história que contaremos enquanto dividimos o que temos. A chama está acesa, o motor ronca, e a aventura, em sua forma mais humana, permanece intacta. Que transborda a tela para o nosso cotidiano não trata da supressão do medo, mas da sua transmutação em coragem compartilhada. Existe uma doçura quase tangível na maneira como a narrativa reconhece que o amadurecimento, frequentemente, é um processo doloroso de despojamento. Fred, o líder que outrora media seu valor pela eficácia de suas armadilhas, finalmente compreende que o verdadeiro triunfo não está na captura do vilão, mas na preservação da unidade do grupo, diante das pressões de um mundo que valoriza a eficiência em detrimento da empatia. Sua liderança, antes rígida e autocrática, suaviza-se em uma camaradagem democrática, onde o silêncio de Salsicha ou a dúvida de Velma são tão importantes quanto o planejamento tático. Daphne e Velma, as bússolas emocionais e analíticas do grupo, protagonizam momentos de profunda vulnerabilidade. Quando Velma admite que a lógica, em sua forma mais pura, não consegue preencher o vazio deixado pela incerteza, ela não se torna uma personagem menor. Ao contrário, ela se humaniza. Ela deixa de ser a enciclopédia viva do grupo para se tornar uma pessoa que, assim como o espectador, tenta reconciliar a vastidão do mundo com a pequenez da nossa compreensão. Essa transição é o coração da produção. A aceitação de que não precisamos ter todas as respostas, desde que tenhamos alguém com quem possamos compartilhar as perguntas mais difíceis durante as madrugadas silenciosas na estrada. O contraste entre a artificialidade de Dynamite e o instinto puro de Scooby é, talvez, a metáfora mais potente da obra. O robô,
com seus protocolos de perfeição e lógica inquestionável, é um lembrete do que a tecnologia nos oferece hoje. Um mundo sem falhas, porém, sem alma. Scooby, com sua fome peculiar e seu medo desmedido, personifica o erro humano que nos torna quem somos. Ele não tenta ser uma máquina de resolver mistérios, ele apenas tenta ser um amigo. E é nessa falibilidade, no medo de um cão que prefere um biscoito à glória, que encontramos a bússola para atravessar nossos próprios corredores assombrados pela ansiedade e pela desilusão. Dick Vigarista, em sua solidão desesperada, funciona como a sombra que projeta a importância da luz que a máquina de mistério emana. Sua obsessão trágica por Muttley não é apenas um desejo de posse, mas o retrato de alguém que, ao isolar-se, perdeu o contato com a própria essência. Ele é o aviso constante de que a ambição, desprovida de afeto, é um poço sem fundo de ruínas. Enquanto o Vigarista tenta conquistar o universo para preencher um espaço vazio, a turma do Mistério S nos ensina que o sucesso é o estado de estar presente para o outro. Ao vermos a van desaparecer no horizonte, sob um céu que promete infinitas possibilidades, a conclusão que levamos conosco é serena. A vida é uma série de mistérios que, individualmente, podem nos paralisar, mas que, coletivamente, se tornam apenas o cenário para uma história de amizade. O legado da franquia, nutrido pela visão original de seus criadores e renovado por essa camada de complexidade emocional, reafirma que não estamos sozinhos no escuro. Enquanto houver um volante, um companheiro de viagem e uma dose de otimismo para enfrentar os monstros do amanhã, a chama que começou em 1969 continuará a iluminar não apenas as telas, mas os lugares dentro de nós que muitas vezes esquecemos de cuidar. A máquina de mistério não é um veículo, é a prova viva de que o vínculo humano é a única coisa capaz de tornar o desconhecido um lugar um pouco mais familiar. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos novos. Hoje nós vamos discutir o filme Scooby, lançado em 2020. A história começa com um vislumbre nostálgico da infância de Salsicha Rogers, um garoto solitário cujas dificuldades em fazer amigos na praia de Venice são interrompidas por um encontro providencial com um filhote de cachorro abandonado. Ao batizar o cão de Scooby-Doo, Salsicha sela um pacto de amizade que moldaria o resto de suas vidas. Logo conhecemos o restante da turma, Fred Jones, Daphne Blake e Velma Dinkley, cujas mentes brilhantes e desejo de resolver mistérios os transformam no famoso grupo Mistério S.A. É fascinante notar como o filme homenageia a criação de Joe Ruby e Ken Spears, que na década de 60 apostaram em um formato inovador de animação de suspense, misturando humor com o gênero de terror para o público infanto-juvenil. O conflito central da trama surge quando a dinâmica do grupo é ameaçada por investidores, especificamente Simon Cowell, que questiona a utilidade de Salsicha e Scooby para uma equipe. Sentindo-se subestimados, os dois amigos decidem se afastar, mas acabam sendo atraídos para uma conspiração cósmica que envolve o lendário Dick Vigarista e seu fiel escudeiro Muttley. O vilão, conhecido por suas participações em Corrida Maluca, busca reunir as três caveiras de Cérbero para abrir um portal ao submundo e alcançar a imortalidade, um plano que carrega um tom quase mitológico, elevando as apostas para além dos habituais fantasmas de lençol que a turma costumava desmascarar. Enquanto Salsicha e Scooby são resgatados pela nave do Falcão Azul, um herói clássico da Hanna-Barbera, os outros três membros do grupo se lançam em uma caçada frenética para encontrar seus amigos perdidos. O que torna essa jornada interessante é o foco na evolução dos personagens. Fred, sempre o líder pragmático, precisa aprender a confiar na intuição de Daphne e na lógica analítica de Velma para seguir as pistas deixadas pelo vilão. Vemos aqui uma metáfora sobre a maturidade e a importância da lealdade, reforçando que, apesar de todo o avanço tecnológico e das referências modernas que o filme traz, o coração da franquia continua sendo o laço inabalável entre os amigos. A narrativa atinge seu ápice em uma sequência épica, onde o destino do mundo repousa sobre a coragem de um cão medroso e seu dono,
que apesar de todas as inseguranças, demonstram um heroísmo genuíno. O filme não apenas revisita os elementos icônicos do desenho original, como a famosa van máquina de mistério e as frases marcantes, mas também estabelece um legado para as novas gerações. Ao final, a resolução do mistério serve como uma lição sobre como superar traumas passados e enfrentar o desconhecido, provando que, mesmo diante de ameaças sobrenaturais, o verdadeiro superpoder do Mistério S sempre foi a amizade autêntica que começou há muito tempo, sob o sol da Califórnia. A conexão entre Salsicha e Scooby vai muito além de uma simples amizade canina, sendo o alicerce emocional que sustenta toda a narrativa, especialmente quando eles se veem envolvidos em algo muito maior do que as habituais assombrações de parque de diversões. É emocionante observar como o roteiro explora o medo como um sentimento humano compartilhado, transformando a covardia característica da dupla em uma vulnerabilidade que os torna mais heróicos do que qualquer vigilante mascarado. Quando eles se juntam ao Falcão Azul e seu robô Dinamite, percebemos que o filme não quer apenas reviver a nostalgia da Hanna-Barbera, mas sim expandir esse universo para um patamar quase cinematográfico de grandiosidade, sem perder a essência do humor pastelão que definiu as carreiras de Ruby e Spears. Dick Vigarista, por sua vez, traz uma camada de melancolia surpreendente para um antagonista. Sua motivação não é apenas o caos pelo caos, mas um desejo profundo de reencontrar Muttley, o que confere ao vilão uma motivação genuína, quase trágica, dentro de um plano megalomaníaco. Ele representa o outro lado da moeda da amizade de Scooby e Salsicha, mostrando que o destino de alguém é moldado pelo que se escolhe proteger, ou, no caso dele, pelo que se perdeu. Essa dualidade enriquece o filme, fazendo com que o espectador não apenas tema o vilão, mas também compreenda a raiz de sua frustração. Enquanto isso, a busca de Fred, Daphne e Velma adiciona um ritmo de aventura frenética que mantém a adrenalina em alta. É gratificante ver como o filme trata a inteligência de Velma não como algo isolado, mas como uma peça fundamental, que quando combinada com o otimismo de Daphne e a liderança de Fred, cria uma força imparável. Eles deixam de ser apenas investigadores de casos locais para se tornarem protetores do tecido da realidade. A evolução deles enquanto grupo, superando o desentendimento inicial e as críticas externas, espelha o crescimento que qualquer amizade de longa data enfrenta ao longo dos anos. No momento decisivo, quando a porta do submundo está prestes a se abrir, a história deixa claro que não são as engenhocas ou os heróis clássicos que salvam o dia, mas sim o sacrifício pessoal e a crença cega no outro. Scooby-Doo, com seu coração enorme e estômago sensível, acaba sendo o catalisador que une os mundos. Ao final da jornada, o que permanece na memória não são apenas as luzes, os portais mágicos ou os robôs futuristas, mas a imagem da máquina de mistério seguindo em frente, com seus passageiros transformados pela experiência. É uma celebração do legado de uma marca que, desde a sua criação, entendeu que o mistério é apenas o cenário, enquanto o verdadeiro show acontece no afeto daqueles que decidem enfrentar os fantasmas, sejam eles reais ou imaginários, lado a lado. A essência dessa jornada repousa sobre a ideia de que, mesmo quando o mundo parece prestes a desmoronar sob o peso de ameaças cósmicas, o que realmente importa é a mão, ou a pata, que seguramos durante a tempestade. A relação entre Salsicha e Scooby é elevada a um patamar quase espiritual, onde a lealdade incondicional transcende a simples necessidade de companhia. Eles são seres movidos pelo estômago e pelo coração, e é justamente essa simplicidade que serve de contraponto para o cinismo tecnológico do mundo moderno. Ao ver Scooby em meio a deuses gregos e perigos interdimensionais, sentimos a mesma empatia que sentimos ao vê-lo fugindo de um fantasma de lençol em um corredor escuro. O medo é o mesmo, mas a coragem é desta vez monumental. O Falcão Azul, na figura de um sucessor que luta para honrar o nome de seu pai, traz uma camada de drama pessoal que ressoa profundamente com os personagens principais. Ele não é o herói infalível que a infância de muitos fãs idealizou, mas alguém tentando encontrar seu lugar sob uma sombra gigantesca, assim como Fred, Daphne e Velma tentam definir quem são fora do rótulo de detetives adolescentes.
Essa vulnerabilidade compartilhada entre o Falcão e o Mistério S cria um vínculo humano raro em animações desse porte. O robô Dynamite, com seu otimismo incessante e falhas mecânicas, adiciona um alívio cômico que mantém os pés do espectador no chão, garantindo que, por mais grandiosa que a aventura se torne, o humor pastelão permaneça como a alma da produção. Dick Vigarista, por outro lado, termina sua jornada como um espelho distorcido do que Scooby e Salsicha representam. Sua busca desesperada por Muttley humaniza um vilão que, durante décadas, foi reduzido a um trapaceiro de desenhos animados. Existe uma tristeza latente em suas ações que quase nos faz esquecer a gravidade de suas intenções. Ele é a prova de que a falta de um laço verdadeiro pode corromper até a mente mais brilhante, transformando o desejo de vitória em uma obsessão destrutiva. Enquanto a turma do Mistério S cresce através da união, o vilão definha na solidão de sua própria vingança. Quando a máquina de mistério finalmente corta o horizonte, o encerramento não parece apenas o fim de um filme, mas uma promessa renovada. A química entre os 5 integrantes nunca pareceu tão necessária quanto neste momento de transição. Vemos que, apesar das mudanças estéticas e do ritmo frenético imposto pela direção de Tony Cervone, a essência criada por Ruby e Spears permanece intacta. Eles nos recordam que, enquanto houver um mistério para ser resolvido ou um monstro para ser desmascarado, o grupo estará lá. Não apenas pela aventura em si, mas porque eles descobriram, ao longo de décadas de estrada e lanches compartilhados, que o maior mistério de todos não é quem se esconde por trás da máscara, mas sim como é possível que 5 amigos, tão diferentes entre si, consigam enfrentar a imensidão do universo sem nunca perderem a capacidade de rir de si mesmos. É uma lição de empatia, um brinde à nostalgia e um convite para nunca deixarmos nossa criança interior morrer. Não importa o quão assustador o mundo lá fora tente parecer. O que torna esse desfecho tão pungente é a percepção de que a maturidade não é sobre perder as características que nos definem, mas sobre aprender a integrá-las em um mundo que exige cada vez mais seriedade. Fred, com seu otimismo quase ingênuo, Daphne, com sua busca incessante por propósito, e Velma, que precisa aceitar que nem todas as respostas estão nos livros, completam uma tapeçaria emocional que valida a existência do grupo. Eles deixam de ser apenas investigadores para se tornarem uma família escolhida, forjada não pelo sangue, mas por horas de estrada e pelo medo compartilhado que, curiosamente, foi o que sempre os manteve vivos. Há uma doçura peculiar na forma como o filme lida com a tecnologia de Dynamite, o robô, frente à simplicidade orgânica de Scooby. Enquanto o robô funciona através de circuitos e protocolos, Scooby funciona através do instinto e do afeto puro. Essa dicotomia é um reflexo do próprio cinema de animação contemporâneo, que muitas vezes se perde em texturas digitais perfeitas, mas esquece que o brilho nos olhos de um personagem, seja ele desenhado à mão ou gerado por computação, depende inteiramente da alma que lhe é conferida por quem escreve. O roteiro se esforça para que cada piada, cada susto e cada momento de silêncio compartilhado entre Salsicha e seu melhor amigo soe autêntico, como se estivéssemos acompanhando velhos conhecidos em um capítulo novo de suas vidas, e não apenas personagens de uma marca licenciada. Dick Vigarista, em seu momento final de derrota, não é punido pela sua inteligência, mas pela sua incapacidade de enxergar o valor na lealdade alheia. Sua obsessão por Muttley é, ironicamente, a única coisa que o mantém ligado à humanidade, mesmo que ele tente suprimir essa fragilidade com planos de grandeza. Ele serve como um lembrete sombrio de que a ambição, quando desprovida de conexão real com o outro, é um poço sem fundo de amargura. Por outro lado, a turma da Máquina de Mistério nos ensina o oposto. O sucesso não está em capturar o vilão, mas em garantir que quando a poeira baixar e a máscara cair, todos estejam ao seu lado. Ao observarmos a Máquina de Mistério percorrendo as estradas, ao som de uma trilha que ecoa os temas clássicos de décadas passadas, sentimos que a jornada nunca termina. O filme de 2020 não pretende ser uma conclusão, mas uma reafirmação de que o Mistério S é um organismo vivo que se adapta, cresce e, acima de tudo, persiste.
É uma ode ao companheirismo que atravessa gerações, um convite silencioso para olharmos ao nosso lado e valorizarmos quem nos ajuda a atravessar os corredores sombrios da vida. E no fim das contas, a mensagem é simples, mas poderosa. O mundo pode ser vasto e intimidador, mas enquanto tivermos uma refeição, uma piada e uma amizade verdadeira, nenhum monstro real ou inventado será capaz de apagar a luz que carregamos conosco. A jornada do Mistério S transcende a tela ao tocar em algo que todos nós buscamos em algum momento da vida. A validação de que o nosso grupo, por mais excêntrico que seja, é o nosso porto seguro. O filme utiliza o cenário de uma conspiração global para testar a estrutura desse grupo, provando que a amizade não é um estado estático, mas um esforço ativo. Quando a ameaça de Cerberus se torna iminente, percebemos que o heroísmo do grupo não reside em superpoderes, mas na aceitação plena das falhas individuais. A ansiedade de Salsicha, que antes era vista apenas como um traço cômico, é aqui retratada como a sua barreira para o mundo, uma barreira que ele só é capaz de derrubar quando percebe que a sua ausência dói em seus amigos, tanto quanto a deles dói nele. Existe uma beleza quase melancólica em ver o Falcão Azul lutando sob a pressão do legado de seu antecessor, um reflexo do que muitos criadores sentem ao tentar honrar o legado de gigantes como Ruby e Spears. Ele representa a incerteza da transição, o medo de não ser o suficiente, algo que Fred, Daphne e Velma também enfrentam ao tentar forjar seu caminho em um mundo que, por vezes, os vê apenas como solucionadores de enigmas baratos. Esta camada de profundidade humaniza os heróis e os coloca ao lado do espectador. O filme deixa de ser uma caçada a vilões e se transforma em uma exploração sobre o preço da identidade. É um lembrete de que todos estamos, de alguma forma, tentando resolver nossos próprios mistérios internos, carregando nossas bagagens invisíveis enquanto tentamos manter a máquina de mistério na estrada. Ao desvendar o complexo de Dick Vigarista, o filme também nos convida a olhar para o outro lado da história. O vilão, em sua busca desesperada, torna-se um espelho trágico das escolhas que fazemos. Se o Mistério S é a representação do que acontece quando a vulnerabilidade é compartilhada, Vigarista é a demonstração do que ocorre quando a dor é isolada e transformada em combustível para a vingança. A sua obsessão por Muttley não é apenas um desejo de posse, mas uma tentativa de preencher um vazio que ele mesmo criou ao fechar as portas para qualquer tipo de conexão genuína. Esse contraste é o coração pulsante do filme, elevando-o de uma simples animação para um estudo sobre o poder curativo do afeto. Por fim, quando as luzes da cena se apagam e a van desaparece na estrada, o que fica é a certeza de que a aventura não se encerrou, ela apenas mudou de forma. O legado da franquia é mantido não apenas pela tecnologia de ponta ou pelas referências nostálgicas, mas pela persistência do espírito de união. O filme nos deixa com a lição de que não importa quão grande seja o monstro, quão profunda seja a escuridão do submundo, ou quão assustador seja o desconhecido, tudo se torna suportável quando temos alguém para dividir um lanche e compartilhar uma risada. O Mistério S continua sendo, após todos esses anos, a personificação da ideia de que o laço que nos une é sempre mais forte do que qualquer fantasma que tente nos assombrar, mantendo acesa a chama da esperança e da amizade em um mundo que, por vezes, parece ter esquecido o valor de ambos. A persistência dessa amizade, que sobreviveu a tantas décadas de mudanças culturais e evoluções tecnológicas, ganha um contorno quase poético ao encerrarmos nossa análise sobre essa obra. É curioso notar como a dinâmica de Salsicha e Scooby evoluiu para algo que toca o espectador em um nível mais íntimo. Aquele garoto solitário da praia de Venice cresceu, e embora o mundo ao seu redor tenha se tornado frenético e hiperconectado, a sua conexão com o cão permaneceu sendo um refúgio analógico, um porto seguro onde o tempo parece não ter o mesmo peso. O roteiro é muito feliz ao tratar essa ligação não como algo dado, mas como uma escolha constante que eles fazem, dia após dia, para enfrentar o desconhecido. A entrada de personagens como o Falcão Azul e o Pequeno Dinamite não serve apenas para expandir o panteão da Hanna-Barbera, mas para contrastar diferentes formas de heroísmo. O Falcão é o peso das expectativas,
o filho que tenta honrar um brasão, enquanto a turma da Mistério S é a representação da escolha voluntária de estar junto. Essa diferença de motivações cria um ambiente rico em nuances. Vemos um Fred que, pela primeira vez, precisa deixar o volante e a liderança autocrática de lado para permitir que a intuição de Daphne e a genialidade de Velma guiem o caminho. Esse movimento de desconstrução é um dos pontos mais altos do filme, pois humaniza os ícones que crescemos, vendo resolver mistérios como se fossem apenas peças de um tabuleiro. O vilão Dick Vigarista, em sua busca trágica, funciona como uma sombra necessária para que possamos entender o valor da luz que os protagonistas emanam. É quase doloroso ver a sua solidão, uma solidão que ele tenta preencher com planos megalomaníacos, quando o que ele realmente busca é o retorno daquele que foi o seu único parceiro de aventuras. O filme, de forma sutil, nos ensina que a vitória sem alguém com quem dividir a celebração é, na verdade, a maior das derrotas. Essa lição paira sobre toda a narrativa e faz com que, ao final da jornada, a nossa atenção não esteja nas caveiras de Cérbero ou nos portais abertos para o submundo, mas sim no brilho nos olhos daquela turma quando eles finalmente se reúnem. A máquina de mistério, ao atravessar as estradas, torna-se mais do que um veículo. Ela é o símbolo de uma jornada contínua, onde o destino importa muito menos do que as conversas travadas dentro daquela caixa metálica colorida. O filme nos convida, quase como um pacto silencioso, a reconhecer que, mesmo diante das incertezas da vida adulta e dos monstros que encontramos ao longo do caminho, a nossa verdadeira força reside naqueles que escolhemos chamar de família. É uma obra que não apenas celebra o passado, mas planta uma semente de esperança para o futuro, garantindo que a essência do afeto, da lealdade e do humor continue sendo a nossa bússola, não importando quão escuro o corredor pareça ser ou quantos fantasmas tentem nos assustar. A profundidade emocional com que Scooby e Salsicha são retratados nesta nova fase da franquia sugere que o tempo apenas fortaleceu a cumplicidade entre ambos. Eles não são mais apenas os coadjuvantes que fogem de perigos cômicos, mas sim o coração pulsante de uma jornada que, no fundo, fala sobre o medo da perda. Quando a trama nos mostra o momento em que se conheceram na praia, a escolha das cores quentes e a sensação de isolamento do jovem Salsicha criam um contraste necessário com a grandiosidade fria das tecnologias que os cercam no presente. É quase como se o filme nos dissesse que, independentemente da escala épica das batalhas contra divindades gregas, a única coisa que realmente mantém um personagem ancorado na realidade é o laço incondicional de lealdade que ele construiu em sua infância. A evolução de Fred, Daphne e Velma, enquanto indivíduos que, fora do contexto de resolver mistérios, também precisam lidar com suas próprias sombras, é um dos aspectos mais humanos da produção. Velma, por exemplo, muitas vezes criticada por sua racionalidade inflexível, é forçada a reconhecer que nem todos os dilemas do mundo podem ser explicados por equações ou evidências físicas. Esse crescimento pessoal os retira da posição de estereótipos da animação dos anos 60 e os coloca como figuras complexas. A dor de não serem aceitos como equipe ou o sentimento de estarem sendo deixados para trás pelos investidores reflete uma realidade muito comum nos dias atuais, onde o valor de um indivíduo é constantemente colocado à prova por métricas frias, ignorando o impacto emocional de seu trabalho e sua existência. Dick Vigarista, em sua busca desesperada pelo reencontro com Muttley, funciona quase como uma peça shakespeariana de tragédia. É fascinante observar como o filme trata o seu vilanismo, não como algo inerente à sua alma, mas como uma consequência de sua solidão acumulada. Encontra força na coletividade. O vilão encontra a sua queda na isolação absoluta. Existe uma melancolia genuína ao vermos o que ele está disposto a sacrificar pelo seu cão, revelando que a linha entre o vilão e o herói é muitas vezes definida apenas pelo que se escolhe priorizar. Ele nos lembra que, sem conexão humana ou animal, até os planos mais brilhantes tornam-se mecanismos de destruição que apenas reforçam o vazio interno. Ao final, a sensação de que a máquina de mistério é um organismo vivo, que respira e evolui com seus passageiros, é o que garante que a franquia permaneça relevante. Não se trata de uma simples reciclagem nostálgica,
mas de uma reinterpretação que honra o trabalho de Joe Ruby e Ken Spears, ao adicionar uma camada de vulnerabilidade que os desenhistas originais talvez só pudessem ter sonhado em explorar naquelas tardes de produção frenética. O filme é uma celebração de que a verdadeira aventura não acontece quando encontramos a prova definitiva do sobrenatural, mas sim quando, ao lado de nossos amigos, percebemos que o mundo, com todos os seus monstros e mistérios, é um lugar muito menos assustador quando estamos acompanhados. A luz que emana da van ao seguir pela estrada é um convite constante para que continuemos a buscar nossa própria turma, nossos próprios laços e a nossa própria maneira de enfrentar os fantasmas, sejam eles de lençol ou de nossa própria imaginação. A essência do que torna essa jornada memorável reside na capacidade da história de equilibrar o espetáculo grandioso com o silêncio necessário para a introspecção. Quando o grupo se vê diante de um portal interdimensional, o que vemos não é apenas o medo do desconhecido, mas o medo de perder a identidade que construíram juntos. Fred, muitas vezes focado na organização e no comando da máquina de mistério, descobre que sua verdadeira força não reside na posse da van ou na liderança rígida, mas na flexibilidade de entender que cada membro do grupo é uma peça vital de um mecanismo que, se desmontado, perde sua função. É um momento de vulnerabilidade que ressoa com qualquer pessoa que já sentiu o peso das expectativas alheias sobre suas próprias escolhas profissionais ou pessoais. Daphne e Velma, por sua vez, representam a transição entre a intuição sensível e a análise lógica, mostrando que o sucesso não advém de uma única forma de pensamento, mas da convergência de ambas. A maneira como a narrativa coloca Velma frente a situações que a lógica não consegue explicar é uma metáfora poderosa para o amadurecimento. Ela, que sempre buscou segurança nos dados e nas evidências, aprende que o coração, muitas vezes, é a única bússola capaz de navegar por águas desconhecidas. É um desenvolvimento de personagem que eleva a franquia de um simples desenho animado para uma reflexão sobre a própria condição humana, onde a tecnologia e a magia se encontram, mas são, no fim, superadas pela vontade de proteger aqueles que amamos. O papel do Falcão Azul e do robô Dinamite serve como o contraponto necessário para reforçar a temática da herança. O Falcão não é apenas um herói em busca de redenção, mas alguém carregando o peso de uma máscara que foi desenhada por outra pessoa. Essa luta interna é espelhada nas inseguranças da própria turma do Mistério S, que por vezes se pergunta se ainda há lugar para eles em um mundo que prefere o brilho do marketing à simplicidade de resolver problemas reais. Contudo, ao lado de Dynamite, cuja inocência mecânica nos lembra que até as máquinas podem ter alma, eles percebem que o legado não é algo que se herda, mas algo que se reconstrói diariamente através de pequenas ações de coragem e lealdade. Por fim, o que nos resta conforme as luzes do filme se apagam é a certeza de que a máquina de mistério não é apenas um transporte, mas o símbolo de uma conexão que desafia o tempo. O confronto final entre a obsessão de Dick Vigarista e a lealdade inabalável de Scooby e Salsicha sintetiza o grande ensinamento desta jornada. O mundo pode ser vasto, intimidante e repleto de monstros, mas o verdadeiro horror não é o que está atrás da máscara, é a solidão que decorre da falta de laços verdadeiros. Quando a turma segue viagem, eles não estão apenas fugindo de mais um fantasma, estão caminhando em direção a um futuro onde o afeto é a ferramenta mais poderosa de todas. A lição permanece clara para quem assiste, seja criança ou adulto. Enquanto tivermos alguém para dividir o peso do mundo, qualquer mistério é, na verdade, apenas uma oportunidade de reafirmar a nossa própria humanidade. O desenrolar dessa narrativa nos leva a uma reflexão profunda sobre o conceito de legado e a forma como o tempo molda as nossas percepções sobre quem somos. A jornada de Fred, Daphne, Velma, Salsicha e Scooby-Doo não se resume apenas a desmascarar vilões em cenários de terror, mas sim em como eles aprenderam a navegar pelas correntes da incerteza que a vida adulta impõe. Existe uma melancolia muito bem construída no fato de que, embora o mundo tenha se tornado mais conectado, os personagens se sentem, por vezes, mais isolados em suas próprias trajetórias, como se a essência do grupo estivesse sendo constantemente desafiada
pela necessidade de se adaptar a novos paradigmas. Daphne Blake, por exemplo, surge como um pilar de resiliência, provando que sua intuição vai muito além de um simples palpite. Ela é a cola que mantém os ideais da turma vivos, quando a lógica fria de Velma se mostra insuficiente para lidar com os traumas do coração. Ao vermos essa evolução, percebemos que o filme respeita a inteligência do espectador, tratando a trajetória de cada membro não como uma sucessão de eventos fortuitos, mas como um arco de crescimento. Fred, por sua vez, ao abandonar o desejo de controlar cada detalhe da investigação, abraça a vulnerabilidade, transformando sua liderança em um espaço onde cada voz tem o mesmo peso. É essa disposição para mudar que torna a Máquina de Mistério um símbolo de progresso, e não apenas de nostalgia. A relação antagônica com Dick Vigarista atinge um nível quase trágico quando entendemos que o seu desejo de imortalidade não é apenas sobre poder, mas sobre uma tentativa desesperada de preencher um vazio deixado por Muttley. O vilão é, em muitos aspectos, um reflexo do que acontece quando o orgulho e a busca pela autossuficiência eclipsam a necessidade básica de pertencer. Se fortalece através da vulnerabilidade compartilhada, Vigarista definha em sua própria ambição. Ele é o lembrete necessário de que, sem afeto e sem a disposição de confiar em alguém, o sucesso é uma vitória oca, desprovida de qualquer brilho real. Ao chegarmos aos momentos finais da história, quando o horizonte é preenchido pela silhueta icônica da van, sentimos que a verdadeira resolução de qualquer mistério não acontece no momento em que a máscara cai, mas sim no instante em que os 5 amigos percebem que o perigo foi superado, não por suas habilidades individuais, mas pela harmonia de seus laços. O filme, ao encerrar esse capítulo, nos deixa com uma lição silenciosa, mas poderosa,